suas promessas, porque Ele é um Deus fiel. E as promessas do Senhor não são pequenas assim, que a gente não note, mas são promessas grandes, porque as obras do Senhor acompanham a sua grandiosidade. Eu quero convidar você a engrandecer o Senhor junto comigo e dizer a Deus: grande, 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 não há ninguém que se compare na terra e no céu, Senhor. Tu és grande e maravilhoso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. E a tua alegria? Diante dele nos prostramos. Vamos cantar ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Gratidão, já tem mês passado, nós não dedicamos aqui esse momento da gratidão. Não podemos esquecer que todo último domingo é o momento da gratidão, do culto. Então você que fez aniversário no mês de setembro e ainda ou vai fazer até quarta-feira, vem à frente agradecer a Deus por mais um ano de vida que Deus te proporcionou.
você que fez aniversário de casamento, você que fez aniversário de batismo, não é? De conversão. Quem recebeu uma bênção nesse mês pela qual estava orando já há algum tempo, vem à frente também. Estava orando por uma bênção e eu fui atendido agora nesse mês de setembro. Eu recebi essa bênção pela qual estava orando. Eu fui curado, não é? Eu recebi um presente de Deus, uma bênção do Senhor, e hoje é o dia de nós estarmos aqui agradecendo. Vamos chegar bem para frente e vamos louvar a Deus enquanto estamos nesse momento de gratidão. Vamos louvar a Deus enquanto louvamos bem à frente. Gente, não quero ver de mim não. Pode chegar aqui bem juntinho. Chega pertinho. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quem veio agradecer porque fez aniversário no mês de setembro? Muito bem, Deus abençoe vocês. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, não é? Quem aqui veio agradecer por aniversário de casamento? Teve alguém? Quantos anos de casamento? 23. Quem mais? Quantos? 30. Olha aí, acho que é boda de pérola, né? Eu acho que é. Se eu não me engano, é boda de pérola. Você também? Quantos? 3. Então, por favor, levante-se desse lugar e venha aqui agradecer por 3 anos. Por favor, rapaz. 3 anos. Quem veio aqui agradecer por uma bênção pela qual estava orando e foi atendida agora, nesse mês? Quem veio agradecer isso? Pode compartilhar a bênção, qual foi? Emprego. Amém? Ô igreja, é difícil dizer amém. Jesus, meu Pai. Diz amém, Renê. Amém. Quem mais recebeu uma bênção pela qual está orando? Qual aqui? Quem mais? Vendeu uma casa e comprou outra. E o Ricardo estava há tempo querendo fazer isso, né? Há tempo. Quem mais que recebeu uma bênção esse mês? Pode compartilhar? Uma causa na justiça há mais de 5 anos e recebeu. Amém? Sabe por que eu estou pedindo para compartilhar? Vou dizer depois. Quem mais recebeu uma bênção? Qual foi a bênção? Conseguiu comprar um carro novo. Inventário recebido, isso às vezes rola, né, da dor de cabeça. Mais alguma bênção? Alguém quer compartilhar? Mais? Nasceu mais um netinho. Olha aí. Por quê? Porque às vezes você está hoje aí lutando com uma causa, com alguma coisa que esses irmãos lutaram e foram atendidos e clamaram a Deus, pediram a Deus, e hoje estão aqui agradecendo, para que você não desanime, mas continue firme, clamando ao Senhor, porque Deus é um Deus que está interessado em você, em mim, em nós. Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, motivo de gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos falar todo mundo junto? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelas grandes, maravilhosas manifestações da tua misericórdia para conosco, do teu amor, da tua bondade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem abençoado o teu povo.
Grandes são as tuas obras, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós poderíamos não ter recebido nenhuma bênção, mas recebemos a maior de todas. Nós somos gratos em primeiro lugar pela nossa salvação, por sermos teus filhos. O Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. O Senhor falou ao nosso coração, o Senhor falou às nossas vidas, o Senhor nos tirou do mundo e nos colocou na tua presença. Alguns aqui foram criados em lares evangélicos, mas teve um dia em que o Senhor falou especialmente para eles, para cada um, que o Senhor se tornou o nosso Deus. Muito obrigado por sermos teus filhos. Mas também queremos te agradecer porque o Senhor não apenas nos salvou, mas tão gracioso é o Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, nos sustentado, e o Senhor tem coberto os teus filhos de bênçãos. Hoje aqui tivemos uma pequena amostra daquilo que o Senhor está fazendo, mantendo vivo, mantendo o casamento, curando, libertando, dando bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos de toda sorte. Ó Deus, muito obrigado. Louvado, engrandecido seja o teu nome. E que a nossa maior expressão de gratidão seja uma vida voltada para o Senhor. Uma vida na tua presença. Uma vida te servindo com alegria. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no outro aqui. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Dá uma palavra de bênção para ela. Louvo-te, Senhor. Graças, Senhor. Sempre a ti graças, Senhor. Graças, Senhor. Sempre a ti graças, Senhor. Graças, Senhor. Amém? Nós hoje vamos fazer uma coisa aqui na igreja, que é o início de uma campanha que nós, os batistas brasileiros, estamos fazendo no Brasil todo, que é uma semana de clamor pelo Brasil. Estamos chegando aí na reta final das eleições e vamos fazer um clamor pelo Brasil. Eu acho que nessa semana de eleições, nosso espírito cívico, não é? A nossa cidadania, elas ficam mais vivas, e aí nós aproveitarmos esse momento para termos uma semana de oração. Nós não vamos promover aqui na igreja uma atividade especial. O compromisso de oração pelo Brasil vai ser um compromisso pessoal, cada um assumindo esse compromisso de oração pelo Brasil. Nós vamos estar levantando um clamor pela nossa nação. Nós temos alguns motivos para nós estarmos orando pela nossa nação. E vamos orar por esse processo eleitoral, né, que nós vamos ter no próximo final de semana. Essa semana de oração, essa reunião de oração, essa semana de oração, esse movimento de oração, ela não tem nenhum caráter ideológico. Nós vamos orar pela nossa nação, para que se cumpra a vontade de Deus na nossa nação. Não é que a gente vai hoje fazer aqui. Nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor pelo nosso país, para que Deus abençoe também nesse momento de eleições e que os eleitos sejam aqueles que realmente possam abençoar a nossa nação, abençoar o nosso povo, não é? Vamos ficar em pé e vamos nesse momento orar por isso. Vou dar aqui alguém para orar por isso, por esse motivo. Vou pedir então, como é que é o seu nome mesmo? Eu esqueci agora, não deu um branco, cara, desculpa. Hernani vai orar por isso, vai orar para que nós estejamos abençoando a nossa nação como igreja, como crentes em Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus Pai, obrigado pelo Brasil.
Obrigado por esse povo, Pai, tão sofrido, mas tão querido, Pai, tão desejoso de Ti. Pai, a nação clama, Senhor, por novos rumos, Senhor. Clama por caminhos de bênçãos, Pai, por caminhos de paz. Que o Senhor possa estar olhando para a nossa nação nesse momento tão importante. Pai, nós iremos eleger, Pai, os nossos representantes, Pai, mais uma vez. Que o Senhor possa estar tocando os nossos corações, que os nossos votos, Pai, possam ser, Deus, primeiramente, Pai, de honra ao Senhor. E depois, Pai, que o Senhor possa fazer com que a gente escolha pessoas capacitadas, pessoas íntegras, Pai, que nos representem, Pai. Obrigado pelo Teu país, Pai, pelo Brasil, Senhor, que nós tanto amamos, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse caminho de escolha, Pai, nesse caminho que a gente está caminhando e está desejoso, Pai, de que o Senhor, Pai, possa fazer com que a nossa nação, Pai, seja abençoada e venha abençoar mais ainda, Pai, este mundo, Pai, que tanto precisa de Ti, Senhor. Nos abençoe, Pai, como mesmo o pastor falou, o Brasil, a República é laica, Senhor, mas nós confiamos no Senhor, Pai. E nós sabemos que a melhor forma de votarmos consciente, Pai, é dobrando os joelhos, Pai. É pedindo que o Senhor abençoe cada vez mais esse povo, que a gente possa ter mais casa, possa ter mais alimento, possa ter mais união e mais amor. E muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. Obrigado pela tua igreja que se reúne, pela Igreja Batista, Pai, que entende esse momento e que entende essa separação que precisa haver, Senhor, entre política e religião. E que a nossa vida, Pai, de integridade cristã, seja aquela que une o teu povo e que mostre os rumos melhores para essa nação. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. O povo de Deus diz: Amém. Amém. Irmão Ayrton, que é o nosso coordenador de missões, estamos em campanha de missões, então nos cultos temos um momento missionário. Bom dia, irmãos. A gente vai estar vendo um vídeo agora. Eu sou Késia e sou fruto da formação de líderes no campo missionário. Para avançarmos na pregação do Evangelho, precisamos investir na formação de líderes. Acreditando nisto, Missões Nacionais têm se esforçado no desenvolvimento deste trabalho do norte ao sul do Brasil. Nós já formamos, graças a Deus, 15 líderes. Entre eles a Késia, que tem se destacado na música, que tem sido uma bênção no trabalho de Deus no Pará e tendo se destacado até a nível mundial também. Foram 2 anos eles me incentivando até que eu senti realmente desejo no meu coração. Deus me mostrou realmente que era isso que Ele queria para a minha vida. Hoje eu sou fruto de um casal de missionários que investiu em mim, que acreditou em mim, no meu potencial. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo que eu recebi, tudo que eu venho recebendo é graça, é bênção do meu Deus. Entre os índios, também já podemos ver os frutos deste incentivo. Meu foco maior no momento é treinar, é capacitar e enviar e acompanhar aqueles que foram enviados nas aldeias para evangelizar. Aqui no seminário, todos os sábados, nos reunimos, cerca de 15, 16 líderes, e o pastor ele chega conosco, nos começa a treinar, a ensinar a palavra, e todos os sábados, quando nós voltamos mais animados, mais fortalecidos, dispostos para trabalhar na nossa igreja. E esse processo vai, ele disse para nós que este processo é uma capacitação contínua, disse que só até que Jesus volte. Em Vitória do Espírito Santo, no bairro de Lourdes, novos líderes já cooperam no trabalho auxiliando nossa missionária. Aqui eu tenho pregadores, eu tenho professores da EBD, eu tenho professores que trabalham com as crianças, eu tenho discipuladores, eu tenho evangelizadores, eu tenho todo um time formado de pessoas aqui que foram treinadas, nos acompanhando também nas nossas visitas. Isso é uma coisa que me motiva muito na minha vida cristã, porque só você participar de uma igreja, só você participar de cultos, isso não sustenta uma fé muito forte. Só que você viver para Cristo, você aprender a falar de Deus para as pessoas, para algumas crianças, ou você fazer o que fizeram com você, porque eu fui uma pessoa que fui evangelizada por meio de esporte e Deus não tem me deixado até hoje e eu pretendo seguir a minha vida cristã, o resto da minha vida,
servir nesse Jesus tão bom e tão amável como Ele é. Tudo começou quando a missionária Valdice foi na igreja mãe desse projeto, Igreja Batista em Mata da Praia, e fez apelo por voluntários para que trabalhássemos nesse projeto com qualquer atividade. Isso foi uma grande oportunidade para que a gente treinasse a nossa liderança, porque no campo de batalha a gente tem que tomar atitude, né? Então a gente dá aula de escola bíblica dominical, professor de EBD, tocamos no louvor. Não perca essa oportunidade de ser um multiplicador da palavra de Deus. Através da sua vida, outras pessoas vão conhecer a Jesus Cristo e vão se tornar outros multiplicadores daquilo que Deus quer pra gente. Então, hoje, eu não trabalho sozinho. Eu tenho um exército ao meu lado de amigos, companheiros e irmãos e pregadores da palavra de Deus. Aqui nós não formamos só atletas, formamos missionários. Invistam na formação de líderes. O Brasil precisa de pessoas capacitadas e prontas para atuar no reino de Deus. Procurem pessoas que tenham talentos, pessoas que tenham interesse pela obra. Essas pessoas estão aí só esperando uma oportunidade. A formação de líderes é chave para a multiplicação de discípulos e igrejas. Investir na formação e capacitação de líderes é super estratégico para o avanço da Igreja do Senhor Jesus. Não podemos negligenciar este princípio da visão de igreja multiplicadora. O Senhor Jesus foi o maior exemplo na formação de uma liderança discipuladora. Hoje estamos investindo estrategicamente na formação e capacitação de muitos líderes, visando a expansão da obra missionária em todo o Brasil. Ore e contribua com o programa de formação missionária da Junta de Missões Nacionais, pois é tempo de multiplicar. Estamos domingo à noite e agora estamos começando hoje também, pela manhã. E o nosso desafio, eu creio que é o mesmo desafio que Jesus passou para a igreja. Não é que missões esteja lá longe e nós estejamos aqui, mas que nós como igreja a gente possa se envolver com missões. Se envolver como? Orando, primeiramente, ofertando, participando, se envolvendo com os projetos da nossa igreja, com aquilo que a nossa igreja está fazendo. Então, que você possa colocar isso nesse mês de outubro também. Coloca diante de Deus o que Deus quer de você. Né? Porque o melhor lugar, o pastor Paulo uma vez ele falou uma frase que ficou gravada na minha mente, que o melhor lugar para a gente estar é onde Deus gostaria que você estivesse. Isso vale aqui também. O melhor lugar para a gente, a melhor coisa que Deus quer que a gente faça é aquilo que vai fazer da nossa vida uma vida realmente que faça diferença na vida das pessoas. E aquele pouco que a gente fizer nessa campanha, orando, buscando a Deus, fazendo a vontade dEle, vai chegar até esses projetos. Tem vários projetos que a gente vai divulgar ao longo dos meses, mas o pouquinho que a gente faz, o nosso joelho dobrado, a nossa busca por Deus vai fazer com que chegue até eles. Isso é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta importância, mas é muito importante. Então o nosso tema é multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas, como a gente vê no banner ali. E o foco é realmente levantar líderes para que haja multiplicação, para que o reino de Deus continue crescendo. E o nosso versículo base está em Atos 5,42, um versículo bem fácil, que diz assim: todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Era isso que eles faziam, é isso que a gente faz hoje, e é isso que a gente vai continuar fazendo e adorando o nome de Deus dessa forma também. Então agora vocês gostaria de explicar um pouquinho o que é essas bandeiras que vocês estão vendo, está tudo decorado aqui. O Alexandre vai falar para vocês rapidamente o que significa esse X, esse coração, a cruz e o ponto de interrogação. Alguém tinha reparado, galera? Tem bandeira aí? Vou ser sincero, se eu não tivesse ajudado a colocar, eu não teria reparado. Então eu quero pensar com vocês o que significa cada símbolo que a gente colocou aqui, nesses intercalados com as bandeiras do Brasil. Primeiro a gente tem um X. Pensa numa placa de trânsito com um Ezinho e um X. Proibido estacionar e parar. É proibido, está te impedindo. Assim também esse X representa o pecado. O pecado que na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um, afasta a gente de Deus. Depois do X,
gente tem um coração. Galera, o coração é o amor de Deus pela nossa vida. O amor de Deus, aquele que amou a gente, mesmo a gente sendo pecado, mesmo a gente sendo pecadores, aquele que nos amou primeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz. O próximo, a cruz. O maior símbolo de amor que existe. A gente não tem símbolo de amor maior que esse, que foi o nosso Deus, que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. E o último, galera, é um ponto de interrogação. Para fazer com que você pense. E agora? A gente pecou, mas Deus foi lá, amou a gente, nos amou. Ele foi lá, morreu por nós. E agora, o que a gente vai fazer com esse amor? O que a gente vai fazer com esse sacrifício de Deus, com esse amor de Deus pela nossa vida? Esse é o significado. Amém. Então, que cada irmão possa estar orando, né, buscando de Deus a direção para responder a Deus o que fazer durante essa campanha. Só vou deixar uma última palavrinha. A nossa igreja é uma igreja que eu gostaria de agradecer, porque sempre se envolve em missões. Muitas vezes, nós como líderes, alguns líderes acham que poxa, nossa igreja não se envolve tanto em missões, mas a gente se envolve muito. É lógico que isso não é desculpa para a gente não se envolver mais. Eu creio que Deus sempre quer mais da gente, mas a nossa igreja se envolve muito. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 50 pessoas aqui que adotam missionários, ou seja, que contribuem mensalmente com um valor para os missionários, todo mês, o ano todo. Então a gente tem 50. É lógico que a gente quer alcançar mais, né? Então 50 é ótimo, muito bom, e parabéns para a gente por isso. Mas vamos nos esforçar e vamos conseguir até dobrar esse número aí. Quem sabe o ano que vem a gente possa ter uns 70, 80 adotantes. E sempre que a gente faz a oferta também, que a gente levanta, o povo contribui, a gente se envolve, a gente ora, busca a vontade de Deus. Então eu quero agradecer também a igreja, porque é fácil ser promotor aqui. Vocês têm se envolvido, vocês têm se dedicado, e também a gente às vezes fala coisas cobrando, mas a gente também agradece. Agradece porque vocês têm se envolvido e é isso que Jesus quer, que a gente se envolva e faça a vontade de Deus. Então Deus abençoe a todos e que a campanha está aberta para a gente participar. Amém? Então vamos lá, vamos apoiar missões, vamos orar pelos missionários, vamos orar pela campanha. Nós estamos diante de alguns desafios missionários para a nossa igreja. Primeiro, nós temos que esse mês definirmos com relação a alguns investimentos missionários para o próximo ano. Primeiro desafio é a nossa igreja ser parceira no projeto de casa de passagem. É um projeto missionário, uma casa que a convenção comprou lá em Colombo, onde ali nós estamos recebendo as ex-presas que se converteram no presídio. E quando saem do presídio, elas podem ser facilmente, novamente tomadas pelo crime. Então essa casa é para dar um apoio até que elas se integrem. Então nossa igreja está investindo em um dos projetos que nós vamos decidir investir ou não. O outro é o projeto que nós já estamos investindo, já estamos membros ajudando a sustentar, já mandamos material, agora nós vamos entrar mais fundo. E nós queremos também voluntários, irmãos, nesse projeto. O segundo desafio é o projeto de revitalização ou plantação. Vamos investir na plantação de uma igreja. Então estamos com uma proposta de uma plantação de uma igreja ali onde tem um projeto Vida. Esse projeto é em parceria com a igreja do Tanguá. Seria a nossa igreja e a igreja do Tanguá, começando um projeto ali. O projeto Vida faz um trabalho bonito, mas não tem ninguém ali se aproveitando disso para plantar uma igreja. Outro vai ser um projeto de revitalização na região Campos Gerais, a 180 quilômetros daqui, algumas igrejas que já são igrejas, mas que estão muito debilitadas. Então seria um investimento para ajudar a revitalizar aquela igreja. O outro é um projeto ali próximo a Palmas, Curupi, uma igreja que está sendo plantada ali, e nossa igreja está sendo feita uma solicitação que a nossa igreja se envolva com a plantação daquela igreja. E tem mais um que agora não estou me lembrando.
Mas são desafios que nós vamos tratar na reunião do conselho essa semana, mas são desafios diante da igreja. Amém? Então nós vamos ter que definir para onde começar a atacar. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Quem está nos visitando, seja muito bem-vindo à nossa igreja. Deus te abençoe, leve o nosso abraço fraterno. E se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família espiritual. Atos capítulo 9. Enquanto isso, todos acharam? Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou com uma visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, um homem chamado Ananias, ele viu numa visão um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que volte a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo com escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou por vários dias com discípulos em Damasco. Logo começaram a pregar na sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviram ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Então veio para cá para levar os presos chefes dos sacerdotes. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano dele. De dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos, que lhe contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, andava em liberdade, pregando corajosamente em nome de Jesus. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O Senhor aplica esse texto ao nosso coração, amém?
a conversão de Saulo. Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós te suplicamos, nós te imploramos, abençoa-nos nesse momento, fala aos nossos corações, dá vida, Senhor, às palavras, que possamos estar ungidos pelo Senhor, e que o Teu Espírito encontre liberdade aqui neste lugar. Falamos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo era um homem como muitos do nosso tempo. Paulo era um fariseu zeloso. Ele levava muito a sério o que ele fazia. Paulo era um homem íntegro. Paulo era um homem de caráter. Paulo era como muitos em nosso... Saulo era como muitos hoje que estavam sinceramente enganados. Tem muita gente boa indo para o inferno. Tem muita gente boa caminhando a passos largos para a condenação. Gente boa, gente de caráter, gente sincera, gente dedicada naquilo que faz, gente profundamente sincera, mas gente profundamente equivocada. Paulo era zeloso, Paulo era um cumpridor da lei. Ele era um homem que levava a sério o que ele acreditava que era o certo. E por que Paulo perseguia os cristãos? Por muito motivo. Mas talvez o principal dele é que, por ele ser um cumpridor zeloso da lei, como um fariseu reconhecido, um fariseu de prestígio, porque quando ele pediu carta às autoridades para ir a Damasco perseguir cristão, ele recebeu carta para ir porque era um camarada bem conceituado, mas equivocado. Por que ele perseguia? Porque Paulo, como cumpridor da lei, o que a lei dizia a respeito da cruz? A lei dizia que a cruz era um lugar de maldição. E a lei dizia que maldito aquele que morre no madeiro. Então Paulo, como fariseu, cumpridor da lei, quem é que Jesus era para ele? Bendito ou maldito? Maldito. Saulo, para Saulo, Jesus era maldito, porque a lei dizia maldito que morre no madeiro. E agora ele achava, sinceramente, que ele estava dando uma contribuição perseguindo aqueles que seguiam ao maldito. Entende? A conversão de Paulo é para nós um desafio como igreja. Um desafio para dizer que tem muita gente boa por aí que estão defendendo uma causa com ardor, com coragem, e que, se convertidas, serão como Paulo, uma bênção para o cristianismo. Gente assim, quando se converte, é uma bênção para o cristianismo. Toda aquela energia, todo aquele vigor, toda aquela coragem, agora Paulo transfere para o cristianismo, porque se converteu a Jesus. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente deve olhar para essa conversão de Saulo, é dizer que isso é um grande desafio para a gente. Porque nós devemos orar por essas pessoas, porque muitas dessas pessoas não serão convertidas através de uma palavra nossa. Muitas pessoas só se converterão se elas tiverem uma experiência como de Paulo. Não foi um missionário que pregou para Paulo. Quem pregou para Paulo? Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Nós temos que orar pelas pessoas, porque nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, pode de uma forma sobrenatural incomodar uma pessoa, falar a uma pessoa, sacudir uma pessoa, jogar uma pessoa no chão, para que ela transfira todo esse sentimento, toda essa sinceridade, toda essa dedicação ao lugar certo, na pessoa certa. Então esse homem, agora ele é alcançado no caminho, ele ia para Damasco, então ali
Jesus o alcançou. E na carta aos Filipenses ele vai dizer que ele foi conquistado por Cristo. Conversão é ser conquistado por Cristo. E ele então, ali ele começa a ter a sua experiência, ele cai no chão, a voz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele então fica cego, e aquele homem ousado, corajoso, talvez até um pouco espiritualmente orgulhoso, não é por ser zeloso, ele agora está ali numa situação de total dependência. E Jesus diz para ele: você vai até a cidade, tem alguém vai te receber lá. E aquele homem que era para entrar na cidade, corajosamente, triunfalmente, entra cego e carregado por alguém, dependendo de alguém. Vamos fazer algumas reflexões, porque a hora avançou. Então vamos pensar alguma coisa sobre algumas lições dessa conversão. Conversão significa uma transformação profunda e visível. Quando vemos o que aconteceu na vida de Paulo, na vida de Saulo, é que conversão não é adesão. No cristianismo, ninguém se torna cristão por adesão. Você só se torna cristão por conversão, por transformação. E o que nós precisamos quando olhamos para a conversão desse homem, eu creio que eu falo aqui hoje para a maioria de crentes, é uma reflexão também sobre se nós de fato, quando ingressamos na igreja, ingressamos por conversão ou ingressamos por adesão. Ninguém pode chegar com essa consciência e dizer assim: eu vim aqui na igreja, eu gostei desse ambiente, gostei da pessoa, eu vou me tornar, eu entrei para a igreja. Não existe isso no cristianismo. No cristianismo você tem que, para você ser cristão, você tem que ser convertido. Você se lembra como foi a tua conversão? Como é que você se converteu a Jesus? Quem se lembra da sua conversão? Eu gosto tanto daquele hino que diz assim: quem sabe vai cantar comigo? Ditoso dia em que aceitei, todo mundo, quem sabe? Do meu Jesus, a salvação, grande paz que eu encontrei, perdura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que eu me converti. Agora sinto seu amor, que segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Como é bom se lembrar da nossa conversão. Que maravilha, como Jesus transformou a nossa vida. Paulo de perseguidor para apóstolo. O texto vai dizer que quando Ananias chega ali para falar com Paulo, ele chama Paulo de irmão. Irmão Saulo. Aquele homem que perseguia agora é irmão. Quando Barnabé leva Paulo lá para os crentes de Jerusalém, estavam comendo ele, Paulo agora é um discípulo. De perseguidor a discípulo. No versículo diz que agora ele é um dos santos. É transformação. Paulo estava a caminho quando teve um encontro com o caminho. Conversão acontece geralmente assim: nós estamos a caminho, nos encontramos com o caminho para abandonar o caminho.
Ele estava a caminho, à procura para prender os que estavam no caminho. A primeira vez na Bíblia que os crentes são chamados daqueles que estão no caminho. Mas a conversão dele teve esse fato extraordinário. Mas tem uma coisa comum, porque conversão acontece quando nós estamos a caminho e encontramos o caminho e mudamos de caminho. Paulo então teve essa experiência, ele agora encontra um caminho novo. E no cristianismo nós vemos essa maravilha. A Bíblia lá já em Isaías falava desse caminho novo, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que se chamará caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele. Eis que o Senhor os resgatou, e os que o Senhor resgatou. Entrarão em Sião com caminhos de alegria, com cantos de alegria, douradora alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Daqueles que estão no caminho, estão a caminho. Então, ali naquele momento, Paulo então, ele ouve uma luz interior. Ele ouve a Jesus no caminho dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Conversão sempre vem, sempre acontece quando uma luz brilha no nosso interior. Ele viu uma luz brilhando. E conversão acontece assim, a luz de Jesus brilha no nosso interior. A luz de Jesus brilha na nossa vida. O texto diz que quando Paulo estava caminhando para Damasco, ele seguindo naquela direção, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Nenhuma conversão acontece sem que uma luz vinda do céu não brilhe no seu coração. A conversão ela não é obra humana. A conversão não é o poder persuasivo de um pregador. A conversão é a luz do céu brilhando no seu coração. Por isso que, de uma maneira muito sábia, aquele escritor sacro escreveu: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Se você não deixar a luz do céu entrar, não há conversão, porque conversão não é uma persuasão humana. Conversão é obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Ali uma luz brilhou e ele ouviu uma voz. Toda conversão vem pelo ouvir. Ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E a conversão verdadeira acontece porque quando eu ouço essa voz do ouvido, percebo que tem uma luz brilhando, algo do céu está tocando na minha vida, algo do céu está brilhando em mim. E hoje talvez você esteja aqui e isso está acontecendo hoje. Você ainda não é um convertido e a luz do céu está brilhando agora na tua vida. E você está ouvindo a palavra de Deus. Ele ouviu uma palavra e ele cai por terra. Toda pessoa para se converter tem que cair por terra. Se você quer ficar em pé, firme, em todos os seus pensamentos, em todos os seus propósitos, toda a sua maneira de pensar, você jamais será uma pessoa convertida. Toda conversão exige derrota. Toda conversão, em primeiro lugar, é uma derrota. Derrota do eu. Se o teu eu não for derrotado, se o meu eu não fosse derrotado, eu nunca teria me convertido. Cair por terra, Paulo cai. Cair é símbolo de derrota. O Vasco perdeu e caiu para segunda divisão. Derrota. Quando você se refere a uma pessoa que estava firme na igreja, mas aquela pessoa estava com Deus, cometeu um adultério, por exemplo, só estou dando um exemplo. Qual é o termo que geralmente a gente usa? Fulano caiu, não é assim? Cair simboliza derrota.
Paulo cai. Paulo se deixou derrotar. Presta bem atenção. A sociedade pós-moderna entrou em contrassenso. Porque você está ouvindo o tempo todo os teólogos da prosperidade dizer para você que você é vitória, 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 vitória. Em primeiro lugar é derrota. Se você não se deixar ser derrotado pelo Espírito de Deus, jamais será um crente bom, você jamais será um convertido. Paulo cai, é derrotado pelo Espírito Santo. Se você não deixar o Espírito Santo te derrotar, você jamais será um crente cheio do Espírito Santo. Ele cai. Aí o que aconteceu com o filho pródigo, por exemplo? Quando é que o filho pródigo resolve voltar para a casa do pai? Como diz a palavra de Deus. Quando ele caiu aonde? Em si, caindo em si mesmo, disse. Ele caiu. Paulo caiu no chão e caiu em si mesmo. Você e eu, talvez não vamos precisar cair no chão, mas precisamos cair em si mesmo. Ser derrotado. A conversão começa quando a gente deixa o Espírito Santo entrar no nosso coração e derrotar. Esse homem se tornou uma bênção na mão de Deus, porque começou certinho. Começou certinho a experiência de conversão dele e ele deixou o processo cumprir certinho. Terceira reflexão que eu quero fazer é que houve uma outra coisa extraordinária com ele que tem que acontecer com a gente: obedecer sem compreender. Tem muita gente que Deus ainda não fez o que tinha que fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque nós queremos compreender para obedecer. O que Jesus disse para Paulo? Saulo, o negócio é o seguinte: você caiu, você está aí, você foi alcançado por mim, agora é o seguinte, eu quero que você levante-se, entre na cidade e alguém vai te dizer o que você tem que fazer. Mas é assim mesmo? Como é que é isso? Vá, que alguém vai te dizer. Você não precisa compreender agora, você só tem que obedecer. E é assim na nossa vida. Nós não temos que compreender para obedecer. Nós temos que obedecer mesmo sem compreender. Por quê? Porque a compreensão virá à medida que obedecer. À medida que Paulo obedeceu, ele foi compreendendo. Por que Paulo tinha que chegar cego em Damasco? Por que Paulo ficou 3 dias cego? Quem já fez? Eu ia falar um negócio, mas eu não posso não. Eu ia falar sobre uma experiência de vida vitoriosa, deixa eu ficar quieto. Mas como é bom quando você pode parar para você fazer uma reflexão profunda. Paulo ficou 3 dias cego. Vocês acreditam que esses 3 dias o que Paulo fez? Paulo pensou, Paulo refletiu, Paulo teve íntima comunhão com Deus. Uma pessoa com a característica de Paulo, se ele não fica 3 dias cego, não sei o que ele faria, porque ele era um camarada com uma personalidade muito forte, ele era um camarada muito ativo, ele ia começar a já querer falar de Jesus sem pensar algumas coisas da vida dele, sem repensar algumas convicções, sem repensar algumas coisas. Então, ele obedeceu. A primeira coisa que Deus fez para que ele compreendesse: ele vai ficar cego, porque ele tem que fazer algumas reflexões profundas. Paulo tem que rever algumas convicções, e ele vai entrando assim. Mas o importante aqui é que ele obedece. Ele obedece e ele vai. Quando Deus chama, presta atenção, quando Deus chama, Deus não fornece detalhes. Os detalhes virão à medida que eu obedeço o chamado. Se Deus está te chamando para alguma coisa, se Deus está criando um desejo em você, se Deus está te chamando, seja para conversão, ou seja para uma missão, não
queira detalhes, porque Deus não dá detalhes, Ele dá detalhes depois que você começa a obedecer. Ele vai dando os detalhes. Você tem que obedecer, meu irmão. Minha irmã. Paulo não teve detalhes. Jesus não deu detalhe para ele. Vai lá. Ao longo do caminho, o chamado vai se esclarecendo ao longo da obediência da chamada. No cristianismo, a chamada não é esclarecida quando chega a chamada. A chamada só é esclarecida quando eu obedeço a chamada. Aí ela começa a se esclarecer. O chamado pode parecer irrelevante. Poxa, mas eu encontrei com o Senhor agora aqui, eu estou fantasiando. Poxa, mas eu sou Paulo, eu sou Saulo, fariseu. Pensei que o Senhor ia me dar uma missão aqui para eu fazer, mas o Senhor me manda eu entrar numa cidade céu, esse é o meu chamado. Que negócio é esse? O chamado pode parecer irrelevante, mas pode ser o início de uma grande aventura. E nesse encontro com o Senhor, eu entrar numa cidade, eu entrar numa rua tal, esperar que alguém venha me falar, coisa mais de graça. Mas é o início de uma grande jornada. Segunda reflexão que eu quero fazer. Conversão é dependência de Deus e dependência dos outros. Primeira transformação. E nessa transformação está ouvido ouvir, está ouvido deixar a luz do céu entrar, está ouvido a obediência imediata, sem entender. À medida que eu vou obedecendo, eu vou compreendendo. Segundo, dependência. Conversão envolve dependência de Deus e dos outros. Paulo, você entrar triunfante na marcha, você entrar de peito estufado, você entrar como um herói, agora você vai entrar carregado pelos outros. Agora você vai entrar cego, carregado, e você ainda vai depender de alguém lá que vai orar por você e vai te abençoar. Ser crente é ser dependente de Deus e dos outros. E aí que Deus vai dizer para ele: Paulo, cego para depender de mim. Você não vai ver nada. Você vai ficar cego para depender de mim. Você vai ficar na minha dependência. E aí, nesse período que Paulo depende de Deus e vai refletindo, algumas coisas mudaram na vida de Paulo. Ele começou a pregar o Evangelho tão rápido. Depois que Ananias ora, ele é abençoado, daqui a pouco ele já está na sinagoga pregando o Evangelho. Por quê? Primeiro, nesse período que ele dependeu de Deus, sua mente mudou a respeito da lei. Aquela reflexão levou Paulo a entender que agora Jesus não era quem ele pensava, mas ele mudou a respeito das leis, que as leis, Paulo, testemunham a favor de Jesus e não contra Jesus. Paulo também, enquanto ele estava caminhando, ele mudou a respeito de Jesus. Ele teve uma nova concepção de Jesus. Ele abriu para entender que o crucificado não era maldito, o crucificado era o Senhor e Salvador. Aquele tempo de reflexão serviu também para Paulo mudar a sua concepção a respeito da salvação. Paulo, a salvação não é mais mediante o cumprimento das obras da lei, mas é graça de Jesus, é graça na tua vida, é favor imerecido. Paulo, naquele tempo, foi mudando e mudou a sua concepção a respeito da igreja. Você já parou para pensar uma coisa nesse texto? Nesse texto, quando Jesus se refere a quem Paulo perseguia, Jesus falou assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia os crentes.
você me percebe. Sabe, irmãos, aqui tem uma verdade profunda sobre a importância da igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Há uma íntima relação entre Jesus e a igreja. Maltratar a igreja é maltratar Jesus. Abandonar a igreja é abandonar Jesus. Falar mal da igreja é falar mal de Jesus. Eu sou Jesus, é que tu percebe. Porque, Paulo, o que você faz contra a igreja, você faz contra mim. Amar a Jesus é amar a igreja. Mas o inverso também é verdade. Não amar a igreja é não amar Jesus. Não se interessar pela igreja, não se interessar por Jesus. É profundo. Aí Paulo muda o que ele pensa a respeito de Jesus. Paulo entendeu que se ele atacasse a igreja, ele estava atacando Jesus. É por isso que Paulo mais tarde vai escrever que a igreja é o corpo de Cristo. Mudou-se a respeito dos gentios. Paulo já achava que os estrangeiros não tinham direito de uma salvação. Agora ele vai ser o pregador aos estrangeiros. Eu vou encerrar eu vou encerrar essa mensagem. Eu tinha ainda mais para falar, mas eu vou encerrar por essa hora, dizendo que a conversão de Paulo nos ensina sobre a importância da igreja. Primeiro, a igreja é uma comunidade inspiradora. E se é inspiradora, quem inspira é o Espírito Santo. A igreja é Ananias aqui, aquele que recebeu, aquele que foi lá orar por Paulo, representa a igreja. Ele ficou com medo, Senhor, mas eu vou lá, vou orar por esse homem está matando o crente. Senhor, não, vai lá que esse é um servo escolhido. Você vai ser usado para você ser aquele presente na vida dele. Você vai ser inspiração na vida dele. Você vai orar por ele. E o Espírito Santo vai passar a encher a vida dele. Olha a importância da igreja no acolhimento daqueles que Deus quer salvar. Daqueles que são alcançados por Deus. Comunidade acolhedora. Quando Ananias chega para orar por Paulo, como é que ele chamou Paulo? Irmão Saulo. Irmão Saulo. Ele é chamado de irmão, ele o acolheu. Igreja é comunidade restauradora, é comunidade terapêutica. Quando ele ora, as escamas, como que escamas caem dos olhos dele, ele volta a ver. Igreja é assim. Igreja, ela tem que ajudar as pessoas a saírem da sua cegueira e dar às pessoas uma nova visão das coisas da vida. Ananias ora e a cegueira cai. A igreja é essa comunidade restauradora, para que a cegueira caia nos nossos olhos e nós conseguimos entender a realidade da vida, a realidade das coisas, a verdade sobre as pessoas. Uma nova visão. Agora Paulo sai da presença de Ananias, uma nova visão. A igreja, há pessoas nesse mundo que elas só voltarão a enxergar quando entrarem em contato com a igreja. Paulo só voltou a enxergar quando entrou em contato com a igreja. A igreja é uma comunidade discipuladora. Barnabé, outros irmãos, diz o texto, Ananias primeiro, vai lá, ora por ele, orienta Paulo o que estava acontecendo, orienta Paulo o que ele tinha que fazer. Paulo é batizado, Paulo é orientado, Paulo é instruído, isso é discipulado. Depois Paulo tem que se aproximar da igreja de Jerusalém.
Quando ele chega para se aproximar da igreja de Jerusalém, todos estão com medo. Barnabé entra em cena. Barnabé gruda com Paulo e Barnabé apresenta. Essa conversão de Paulo nos ensina a importância da igreja. A igreja tem que ser uma igreja acolhedora, inspiradora. A igreja tem que inspirar pessoas. A igreja tem que ser acolhedora. É a comunidade que acolhe o irmão. Igreja é uma comunidade restauradora, terapêutica, para curar a cegueira das pessoas, para dar às pessoas uma nova visão. A igreja é uma comunidade discipuladora. Discipuladora. É aqueles que vão discipular, vão compartilhar vida, vão ensinar, vão fazer com que as pessoas produzam. Deus nos abençoe. Que essa conversão de Paulo, o último ponto que eu ia falar era sobre missão. Toda conversão envolve missão. O que Deus disse para Ananias? Ananias, esse aí é o que para mim? Vaso escolhido. Nós aprendemos aqui que Deus não te chama para te livrar do inferno. Não pense que Deus falou a você, você se converteu simplesmente para você ir para o céu. Você foi convertido a Cristo, porque Deus tem missão para você. A de Paulo está claro aqui, mas com certeza Deus tem para você. Ser um homem e ser uma mulher convertida a Cristo envolve andar em missão com Ele. Andar em missão com Cristo no mundo. Hoje à noite eu vou pregar sobre os versículos seguintes, e hoje à noite eu vou falar sobre, para a igreja, eu vou tocar em Dorcas, falar sobre Dorcas. Dorcas usou sua agulha para andar em missão com Deus. Ela ajudava a costurar, ela abençoava as pessoas costurando suas roupas para os mais pobres. Ela usava a sua agulha. Talvez Deus queira usar a sua cátedra. Talvez Deus queira usar o teu estetoscópio. Talvez Deus queira usar o seu consultório. Talvez Deus queira usar o seu quadro com giz. Mas o fato é que conversão não é apenas livrar você do inferno. Conversão é fazer com que você entre em missão com Deus. 3 lições fundamentais dessa conversão. Conversão é transformação, que vem por luz sobrenatural que entra na vida, voz sobrenatural que eu ouço, e voz que eu obedeço mesmo sem compreender. Conversão envolve, e conversão tem a ver também com, além dessa transformação visível, conversão tem a ver com deixar que o Espírito Santo me derrote. Eu preciso cair de alguns lugares da minha vida. Zaqueu não caiu, mas precisou descer depressa. O filho pródigo teve que cair em si mesmo. Paulo cai no chão. E há muitas coisas que eu preciso ser vencido pelo Espírito Santo. A conversão envolve ser vencido. Obediência sem compreender. Para descobrir ao longo do caminho o que Deus quer de mim. Para descobrir ao longo do caminho os detalhes. Conversão é depender dos outros e de Deus. Tem crente que só quer depender de Deus, mas não quer depender dos outros. E você depende dos outros, viu, irmão? Você depende dos outros, porque todo crente depende, nós dependemos uns dos outros. Cristianismo não é independência
Nem dependência é interdependência. E interdependência é depender dos outros, é depender de Deus. Paulo usa servos de Deus e ele entra dependente em Damasco. Esse texto nos ensina o papel e a importância da igreja. A igreja é inspiradora. A igreja é acolhedora. A igreja é restauradora. A igreja é discipuladora. Esse texto nos ensina que conversão, embutida na conversão está a missão. Eu me converti e embutido na minha conversão não está apenas ser livre do inferno, está uma missão, entrar em missão com Deus. Amém? Deus falou no teu coração nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã, você ainda não se converteu a Cristo Jesus. Quem sabe essa experiência de Paulo mencionada aqui, é um texto bíblico que falou hoje ao seu coração, e você também hoje entende, olha, eu aderi, mas não me converti. Mas cristianismo é conversão. O primeiro passo é conversão. É transformação de vida. E se você nessa manhã reconhece que ainda não é convertido, converta-se a Jesus nessa manhã. Entregue seu coração e a sua vida ao Senhor Jesus. E se você nessa manhã, o Espírito Santo falou para você, mesmo que você já é um convertido, mas a palavra de Deus falou no teu coração, faça como Paulo. Ouça Deus. Não resista à voz de Deus. Deixe Jesus te vencer. Deixe Jesus vencer teus preconceitos. Deixe Jesus vencer teu desânimo. Deixe Jesus vencer tua desesperança. Deixe Jesus vencer tua incredulidade. Caia por terra, caia em si mesmo nessa manhã. E obedeça, mesmo que você não entenda, mas obedeça. Dependa de Deus.